Paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o Pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, nós vamos aqui iniciar mais uma lição nesse quarto trimestre do ano letivo de 2023. E hoje nós vamos começar aqui a fazer os comentários, deixar algumas dicas da lição dos adolescentes 15 a 17 anos. E o tema está para lá de especial, nós vamos falar nada mais, nada menos do que sobre Jesus, o nosso Salvador. E para nós, que somos professores, sempre vamos entender que o tema Jesus é inesgotável. Amém, meus irmãos? Mas antes de nós entrarmos nessa lição, de fato e de direito, eu quero trazer aqui uma informação para você que já está no nosso canal e para você que é novo, está chegando aqui agora devido a essa revista, a esse tema novo nesse canal. Nós criamos um grupo aqui do Telegram para disponibilizarmos os materiais, os recursos didáticos que a gente tiver disponível, a gente vai disponibilizar nesse grupo do Telegram. Então aqui na descrição do vídeo, você vai entrar aqui na descrição do vídeo, vai acessar através desse link o grupo e lá você vai encontrar essa revista aqui em PDF, você vai encontrar essa lição número 1 em formato Word para imprimir e levar para aqueles que não compraram a revista, para os alunos não ficarem sem a lição para acompanhar. Você vai encontrar aqui também os slides que eu usei nessa lição aqui. Caso você queira usar, é uma opção, você pode construir os seus slides, mas se quiser usar esse, pode ficar à vontade. E algum livro, algum recurso que a gente julgar necessário para essa lição, também a gente vai disponibilizar ali, fora outros recursos que a gente tem da lição dos adultos e dos jovens. Fora também os recursos que a gente deixa disponível aqui nesse grupo do Telegram, para você que é professor, para você que é superintendente. Nós temos ali alguns materiais em PDF para você estudar e se aprofundar, sempre melhorar a dinâmica aí das suas aulas, tá bom? Então não perca tempo, se inscreva no canal em primeiro lugar. Depois você vai lá na descrição do vídeo e clica no link, entra no nosso grupo do Telegram e seja bem-vindo para a família EBD em Foco. Amém, meus queridos? E aí nós vamos aqui falar um pouquinho sobre essas 3 revistas que a gente vai trabalhar nesse trimestre. Nós vamos trabalhar aqui na lição dos adultos, a terceira epístola do apóstolo João. Na revista dos jovens nós vamos trabalhar o apóstolo Paulo. E na lição dos adolescentes, nessa faixa etária de 15 a 17 anos, nós vamos trabalhar Jesus, o Salvador, ok? Então você que é novo no nosso canal, não se inscreveu ainda, se inscreve para sempre quando a gente trouxer os comentários dessas revistas, ou trouxermos algum outro subsídio para professor e superintendente, para os amantes da escola bíblica, você vai poder nos acompanhar aqui. Ok, meus queridos irmãos? Então vamos aqui para a lição de número 1 e nós vamos começar a falar sobre a pessoa bendita de Jesus. Então eu acredito que vai ser muito importante para essa faixa etária a gente se concentrar neles, batalhar para que eles possam aprender essa lição e possam aprender a conhecer a Jesus através também dessa revista e das Escrituras Sagradas. Amém? Então nós vamos falar sobre Jesus, o Messias prometido. E quando a gente destaca aqui no nosso título da lição a palavra Jesus, a gente destaca ela porque o nome Jesus é o nome humano de Jesus, ou seja, fala da sua natureza humana. Embora o pai de criação, que foi José, e a mãe biológica de Jesus, que foi Maria, não escolheram o nome Jesus, quem deu esse nome foi o próprio anjo que deu a orientação a eles que o nome seria Jesus, mas Jesus era um nome comum na época. Era como se fosse para nós hoje Antônio, Pedro, José. Hoje, nos nossos dias, nós temos muitas pessoas que se chamam Enzo, né? Enzo Gabriel, Maria Clara, Ágata. Então é um nome muito comum para a época, era o nome Jesus, né? Então eles colocaram esse nome Jesus na orientação, obviamente, do anjo, mas esse nome também apontava também para a natureza humana de Jesus. Ele veio aqui como homem, se esvaziou da sua totalidade, da sua divindade e se apresenta para nós como homem. Então, chamar Jesus pelo nome Jesus
é apontar a sua natureza humana. E quando a gente diz o Messias, a gente também está falando de uma outra característica de Jesus. Nós estamos falando sobre a sua missão. Então, qual é a missão de Jesus? Salvar os homens dos seus pecados. Os homens entraram numa enrascada. Eles se envolveram com aquilo que a gente chama hoje de pecado e por causa disso foram afastados de Deus. E Deus prepara uma saída para os homens através do seu Filho, que tem uma missão: resgatar esses homens para Deus. E nessa lição nós vamos ver justamente isso, esse papel de Jesus de trazer o homem de volta, uma vez que ele caiu lá no Éden através do primeiro Adão. Jesus, que vai prefigurar o segundo Adão, vai trazer de volta o homem para Deus. E aí, a base bíblica que a lição traz, a gente pode deixar essa referência bíblica para a gente ir lendo durante as lições, né? Porque é um texto bem grande, Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 2, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, verso do 1 ao 40. É um texto bem grande. A gente quer apontar aqui apenas alguns versículos para essa lição, mas você que tiver aí, se você tiver um tempinho sobrando, vale a pena ler com eles pelo menos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Mateus inteiro, então o capítulo 1 e o capítulo 2, verso do 1 ao 40 de Lucas inteiro, para poder ter um entendimento maior. Para o nosso tempo, para não ficar muito longo o vídeo, a gente fez um recorte de Mateus capítulo 1, versículo 18. Em diante a gente vai falar um pouquinho do nascimento de Jesus e eu faço aqui nesse texto alguns apontamentos que você pode também levar aí para a sua aula, tá? Verso 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, ou seja, aconteceu, é um fato histórico. Nós estamos falando de algo que está sendo relatado pelas Escrituras. Deus permitiu que os seus apóstolos, Deus permitiu que os discípulos escrevessem, registrassem isso, para que hoje nós tivéssemos, além de um texto sagrado, um texto também histórico. Nós temos como acessar através desse texto a vida do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Né? Se você quiser aprender sobre Jesus, é só ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles vão trazer uma característica de Jesus, vai apontar uma característica de Jesus, mas a soma delas é trazer como Jesus nasceu, desenvolveu o seu ministério, como ele morreu e como ele prometeu um dia voltar para resgatar os homens. E para sempre estaremos com o Senhor, tá? Então o nascimento de Jesus Cristo foi assim, ou seja, um fato histórico. A sua mãe estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo, ok? Então a gravidez de Maria não foi uma gravidez natural, né? Na concepção entre homem e mulher. A gravidez de Maria foi uma gravidez extraordinária, uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dela. Ela foi gerada pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Ou seja, ela estava grávida e como ela estava grávida, ela ia ter todas as características de uma mulher grávida. Ia começar a crescer aqui a sua barriga, ela ia começar a apresentar sinais de gravidez e obviamente que haveria um problema para José, porque José ainda não era oficialmente casado com ela, então ele, para não dar problema para ele e para ela, ele resolveu dar no pé. Mas o anjo de Deus vai fazer uma intervenção agora aqui, versículo 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí eu destaco 2 expressões, né? O que nela foi gerado fala da natureza humana. Ou seja, Jesus foi gerado de uma maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, mas a sua concepção, a partir daí, a partir da sua geração, vai ser uma concepção 100% humana.
Ele vai passar 9 meses no ventre de Maria, ele vai ter que nascer ali de um parto natural, possivelmente na época só havia parto natural, ele vai ter que passar por um período de ser apresentado no templo, como nós vamos ver aqui, ele vai ser circuncidado, ele vai ter que fazer tudo aquilo que uma criança normal fazia, e estudar, aprender a ler, aprender a escrever, aprender uma profissão com seus pais, como era costume deles na época. Jesus vai passar por um processo humano, porque ele se fez carne, ele veio para habitar entre nós como homem. Mas também, embora ele vai ser gerado de uma maneira natural, né, dentro do ventre da Maria, essa concepção ela não se iniciou de uma maneira natural. Não foi através da relação José e Maria, mas foi através de uma ação sobrenatural e inexplicável do Espírito Santo. Ou seja, vai falar aqui da sua natureza divina. Então nós vamos ver Jesus sendo formado dentro do ventre da Maria, natureza humana. Mas quem fez essa ação para que ele fosse gerado lá dentro foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo, ou seja, fala da sua natureza divina. Então Jesus, enquanto esteve aqui conosco, ele vai carregar essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, subsistindo perfeitamente para que ele cumprisse a missão que ele veio cumprir, que é salvar os homens dos seus pecados. Continuando o nosso texto, diz assim o verso 21, ela dará à luz um filho, e você porá o nome nele de Jesus. Ou seja, o nome não foi escolhido pelo pai e pela mãe, mas o anjo disse para eles colocarem um nome comum na época. O anjo não inventou nenhum nome, foi um nome comum. É como se hoje ele falasse, ó, o nome você vai colocar Enzo Gabriel, você vai colocar Ágata. É um nome bem conhecido para os nossos dias, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Só que essa informação agora ela vai fazer todo sentido, porque o nome tem que ser Jesus. Porque o significado naquela época dos nomes era muito levado em conta. Não é que nem hoje, a gente coloca o nome que está em moda, né? Qual é o nome que está na moda? Qual é o nome que fica bonito para uma menina, para um menino? A gente coloca baseado na moda ou por indicação de parentes e tal, né? Mas naquela época eles colocavam muito com significado. Então todo nome de uma criança judia tinha um significado. E o nome Jesus significa Salvador. Então, como a função de Jesus, a missão de Jesus era salvar os homens, o nome de Jesus não podia ser outro a não ser Jesus, porque significaria Salvador, salvação. Verso 22, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Para se cumprir, aí nós temos aqui o título da lição, né? Jesus é o prometido. Desde o Gênesis 3, verso 15, Jesus já há profecias, há apontamentos nas Escrituras apontando para o seu nascimento, para a sua vinda, para a sua concepção. Ninguém sabia como seria isso, né? Só o tempo apropriado é demonstrar que seria através de Maria por meio do Espírito Santo. Mas ninguém sabia como que o Salvador viria. E aí nós estávamos sempre aguardando uma promessa que o Novo Testamento estava apontando durante os profetas, durante os patriarcas, sempre apontando para Jesus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E aí eu coloco mais um destaque aqui nessa expressão Deus conosco, é porque o verbo, o Deus existente, ele se faz carne, aí ele vem habitar entre os homens. E para isso ele precisa de ter um corpo de carne como o nosso. Então ele tabernaculará. É aquilo que a gente chama de tabernaculou. Então o nosso Deus, que já existia, se faz homem, e para isso ele precisa de um corpo de um homem. Então ele nasce numa concepção natural através de uma mulher e uma ação sobrenatural, que é a ação do Espírito Santo, e a partir disso ele assume a natureza humana, um corpo humano, para que ele pudesse interagir com os homens, sentir o que os homens sentiam, viver o que os homens viveram e morrer a favor dos homens. E uma coisa especial também é que ele poderia vencer Satanás como homem. Jesus não vai vencer Satanás como Deus. Se ele vence Satanás como Deus, o seu sacrifício não teria valor, mas ele vencerá Satanás
as tentações, as perseguições, as lutas, as agruras desta vida humana, ele vai vencer como homem. Glórias, pois, ao nome do Senhor, que tabernaculou e veio nos salvar para a glória do seu próprio nome. Olha o que diz a nossa introdução. Ao longo dos séculos, muitas pessoas têm tentado negar a importância de Jesus. Né? Se nós fôssemos fazer isso, nós não seríamos nem o primeiro, também não seríamos os últimos. Né? Nada pode calar a voz, né, da história. Jesus tabernaculou, Jesus faz parte da história e ponto final. Mas os homens vão tentar, de alguma forma, negar isso para a humanidade, como se ele fosse apenas mais um personagem da história ou uma figura de ficção. Né? Como se fosse um personagem que passou da mente dos homens, os judeus criaram esse personagem, tal. Tentam desmerecer a humanidade de Jesus e quando admitem que ele veio como um homem, nada mais do que um homem inteligente que passou por aí há um tempo atrás. Nada mais do que isso. Eles desmerecem até quando reconhecem que Jesus é histórico, eles reconhecem que foi apenas um homem a mais. Basta, entretanto, uma breve leitura dos 4 evangelhos canônicos, textos nos quais está registrada a biografia de Jesus, para perceber a sua grandeza e superioridade. Que maravilha, né? Os 4 evangelhos, na verdade, devem ser os primeiros livros que todo crente novo, todo adolescente, né, que vai ser iniciado aí a partir do batismo para tomar lideranças, para assumir posições, é o primeiro livro que a gente deve ler, é os livros dos 4 evangelhos, para a gente poder conhecer Jesus, ver a história de Jesus, aprender a falar sobre Jesus, as histórias que Jesus trouxe para nós, os seus ensinamentos, as suas vivências, os seus milagres. Nós precisamos conhecer essas histórias e nós precisamos acessar os evangelhos. Nenhum outro ser humano jamais pode ou poderá se comparar a ele, pois o nascimento, a vida e os ensinamentos do Mestre são únicos. Alguns até morreram na cruz, mas somente Jesus ressuscitou ao 3º dia. Essa é a informação importante. Então Jesus não é o nosso Salvador porque ele morreu na cruz. Muitos morriam na cruz, era uma morte natural na época. Né? Muitos morriam de crucificação, porque era uma forma de tortura romana. Mas Jesus não somente morreu na cruz, como ele ressuscitou ao 3º dia. Né? E o apóstolo Paulo nos recomenda isso no texto da ceia, que nós lembremos da sua morte e ressurreição. Então, se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Porque dizer que ele morreu, muitos outros morreram também. Mas dizer que ressuscitou, só Jesus tem registrado isso. A verdade que não pode ser negada é que o nascimento do Filho de Deus dividiu a história do mundo em 2 fases. Antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC. Então, quando a gente estuda história, uma das coisas que a gente vai aprender lá é dizer se aquele fato histórico está antes de Cristo ou depois de Cristo. Então, Jesus literalmente dividiu a história antes dele e depois dele. Né? Antes de Cristo, Antigo Testamento. Depois de Cristo, Novo Testamento. Antes de Cristo, é toda a história que aconteceu na idade anterior ao seu nascimento, antes do ano 0. Jesus nasceu, a contagem do tempo parou, começou o ano 0, a partir daí 01, 02, 03, e hoje nós estamos no ano 2023. Né? Que maravilhas, que homem precioso foi esse que literalmente dividiu a história no meio, né? Maravilha. E aí a gente vai para o tópico de número 1, e a gente vai trazer aqui a existência, ou a gente vai comentar um pouco por que nós precisamos de um Salvador. Por que o homem precisou, então, de Deus se fazer homem, vir habitar entre nós, morrer numa cruz e ressuscitar para nos salvar? Por quê? Então existe toda uma história por trás disso e a gente vai ter que voltar um pouquinho na Bíblia Sagrada, vamos voltar lá para dentro do jardim para ver por que nós precisamos ou sempre vamos precisar de um Salvador. Deus criou o homem para manter uma comunhão íntima e pessoal. O pecado, porém, entrou no mundo. Então, o pecado entrou no mundo. O homem vivia um relacionamento íntimo com Deus. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. E essa comunhão ela acontecia de maneira perfeita. Mas aí entrou
o pecado no mundo e esse relacionamento foi rompido. Você se lembra de como isso aconteceu? Foi no Jardim do Éden, no momento em que Adão e Eva comeram o fruto que Deus lhes havia dito que não, para não comer. A desobediência do primeiro casal trouxe como consequência o pecado. Até então não existia pecado. Então, comer aquela fruta, até então não era pecado, porque eles não tinham cometido esse pecado, ainda não tinham feito essa ação. Mas a desobediência à palavra de Deus, em comer aquela fruta, gerou o pecado. Então, o pecado não está em comer a fruta em si, que é uma fruta. O pecado está na desobediência àquilo que Deus estabeleceu. E por causa desse pecado, houve a separação, o rompimento dessa comunhão que era tão perfeita e tão bela que a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha para Adão, para Eva, vinha ali ter um relacionamento com eles. E a partir do momento que eles então desobedecem a Deus, o pecado entra no mundo e essa aliança é rompida, ela é quebrada. E isso vai causando o quê? Continuando aí a leitura, que invadiu a natureza humana, o que trouxe a morte e a separação de Deus a todos nós. Então, todos os homens que nasceram após Adão e Eva, Caim, Abel, todos os outros filhos que a Bíblia não menciona, porque possivelmente houveram mais filhos, e os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, as gerações 1, geração 2, até os dias atuais. Todos os homens, ao nascerem do ventre de uma mulher, todos os homens, ao virem ao mundo, eles estão na mesma vala comum que pecaram e afastados estão de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus, da graça de Deus. Então, todos os homens ao nascer, até mesmo uma criança evangélica que nasce dentro de uma igreja evangélica, criado numa família evangélica, vai chegar um tempo em que ele, através do processo do batismo, né, as aulas para se batizar, ele um dia vai ter que reconhecer que Jesus é o seu Salvador. Ele vai ter que, com os lábios, reconhecer que é um pecador e que precisa de salvação. Mas ele nunca mentiu, nunca roubou, nunca matou, nunca traficou, nunca fez nada de errado. Sim, ele nunca fez nada de errado. Mas só o fato de ter vindo ao mundo já deu a ele a condição de pecador. Então, porque todos herdaram esse mal, essa natureza caída do primeiro homem, do primeiro Adão. Embora pela justiça divina o homem merecesse receber o castigo por seus atos, o imenso amor de Deus não deixou a humanidade abandonada em um total estado de miséria na qual somente nos restasse a morte espiritual. O pecado gerou para a humanidade uma dívida impagável com Deus e o homem pecador não teria como fazer coisa alguma por si mesmo. Na verdade, estávamos todos condenados a viver longe de Deus para sempre. É como se fosse uma dívida tão impagável, tão impagável, tão impagável, que nem se nós entregássemos a nossa própria vida, pagaria. Não tinha como pagar. O que os homens fizeram ao longo do tempo, e a lei veio para isso, os sacrifícios do templo vieram para isso, para apenas apontar para Jesus. Tudo apontava para Jesus. Os sacrifícios apontavam para Jesus. A lei apontava para Jesus, porque é uma dívida que nenhum sacrifício pode pagar. Nada que o homem faça, nenhum tipo de sacrifício que o homem possa cometer é possível de pagar essa dívida. Então, todas essas atribuições que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, de sacrifício, matança de animais, sacrifícios no templo, tudo isso apontava para Jesus. E somente Ele podia nos trazer de volta, nos resgatar. Porque uma ofensa de um homem exigia um ato de justiça de um homem justo e puro. Somente o seu próprio filho podia fazer isso. E o tempo e a história e as promessas iam apontar todas elas para Jesus de Nazaré. Por amor, entretanto, Deus enviou ao mundo o Cordeiro perfeito para nos resgatar do pecado e nos dar a vida eterna. João 3,16 é um texto bem conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Jesus é um presente do Pai para a humanidade, para se salvar. É mais ou menos assim, a gente pode usar essa ilustração. É como se fosse, os homens estão se afogando ali, se debatendo, se debatendo, se debatendo. E aí Deus joga uma corda para ele e fala, segura na corda. Aí os homens podem falar, não, eu não quero essa corda, eu vou dar um jeito aqui, eu vou sair dessa água sozinho. Então,
o homem vai continuar se debatendo, uma hora vai morrer lá dentro da água. O que a gente precisa fazer é só agarrar essa corda e Deus vai puxar a gente para cá. E essa corda se chama Jesus. Então, o nosso papel é apenas nos agarrar em Jesus, que Deus nos traz para perto dele de volta. Bem? Mas, infelizmente, e como isso é natural, muitos homens vão negar isso, muitos homens vão rejeitar esse presente. Quando você oferece um presente para alguém, por exemplo, você tem esse presente, aí você oferece esse presente para alguém. Olha, é um celular novo, é um iPhone, é um não sei o quê, é um toca músicas, é um fone de ouvido, enfim, o que seja o presente que você deu. A pessoa tem duas opções, né? Sim ou não? Ela vai ter a opção de aceitar ou ela vai ter a opção de recusar esse presente, não é isso? Assim também a salvação. Deus oferece gratuitamente em Jesus, mas os homens podem dizer: eu não preciso de salvação. Ponto final. Ok. Então o homem vai depois arcar com as consequências, tá? Por amor, entretanto, Deus enviou ao mundo o Cordeiro perfeito para nos resgatar do pecado e nos dar a vida eterna. Sendo assim, por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem o pecado foi removido do mundo. Esse homem especial, o Cristo, tinha que vir da parte de Deus, um segundo Adão, puro e santo, não formado do barro, mas nascido de mulher, isso é, com a natureza humana. Jesus nos restituiu a condição de filhos e co-herdeiros de Deus com ele. Então, assim como o pecado entrou por um homem, o primeiro Adão, a salvação também vai vir através de um homem, que é o segundo Adão. Assim como nenhuma ofensa o homem entra o pecado no mundo e o homem se afasta de Deus, por muitas ofensas, o apóstolo Paulo diz, no segundo Adão é que ele vai nos resgatar. Então, essa é a condição de Deus. Um homem pecou, precisava de um homem puro, santo, para resgatar os homens. Dentro da humanidade isso era impossível, porque todos pecaram. Então Deus providencia o seu Filho para vir para nós, nascer de uma virgem, nascer através da concepção do Espírito Santo, ou seja, natureza humana, mas natureza divina também, para que ele pudesse, na sua morte, derramando o seu sangue, nos entregar de volta para Deus. Glórias ao nome do Senhor. E aqui, antes de avançar para o tópico de número 2, falar sobre o Messias prometido, é sempre importante a gente frisar que na lição de adolescentes, muito menos, obviamente, que na lição da faixa etária um pouco menor, de 12 a 14 anos, nessa faixa etária de 15 a 17, também é sempre bom a gente sempre fazer uma aula mais dinâmica. Aqui nós estamos dando subsídio de conteúdo. Agora, como você vai despejar esse conteúdo, aí você precisa fazer de uma forma mais dinâmica. A recomendação que eu deixo é sempre use data show, sempre use slide, sempre leve um filme, pelo menos o trecho de um filme, para você ilustrar o que você está falando. Esse conteúdo todo que nós estamos passando aqui, que vai passar muito, muito provavelmente de meia hora, 40 minutos, você vai precisar diluir ele em 20, no máximo 30 minutos, para sobrar de 20 a 30 minutos para você fazer dinâmicas, quebra-gelo. Você precisa, por exemplo, ao entrar na sala de aula de uma turma como essa, você não vai entrar já falando do assunto. Você tem que entrar perguntando como que foi a semana deles, como que eles estão se sentindo, se estão precisando de uma oração, faz uma oração por eles, lê um texto bíblico para eles ali rapidamente, para introduzir a lição, pergunta como que foi a semana, leva uma bala para eles ali, um house, uma balinha, para eles sentirem um ambiente mais leve, que o ambiente é deles. Ornamenta a sala de aula, deixa a cara da sala com a cara deles, com imagens, com figuras. Né? Na igreja a qual eu era superintendente, a gente fez isso. Pegou os banners da festa deles, da festividade deles, colocou nas paredes, ornamentou a sala com a cara deles, para deixar aquele ambiente, ó, esse aqui é a nossa casa, esse aqui é o nosso ambiente. Então, porque muitas vezes eles chegam acanhados, não querem participar muito, muito tímidos e tal, mas você vai ter que fazer esse quebra-gelo. Coloca uma dinâmica no início, coloca aí uma sessão no final de perguntas e respostas e premia aqueles que participam, traga uma premiação para aqueles que não faltarem nenhuma aula, incentive eles a virem todas as aulas. Aqueles que não faltarem, você vai dar uma lembrança, vai dar um presente para eles. Aqueles que trouxerem visitantes, aqueles que se envolverem, aqueles que não esquecerem a revista, sempre faça esse tipo de conexão com eles,
para que eles tenham compromisso, porque não está fácil trazê-los para a escola bíblica. Mas uma vez que eles já estão lá, vamos fazer de tudo para que eles tenham prazer em voltar na próxima lição, tá? Então o conteúdo ele é importante, mas ele é uma parte do todo, tá? Não podemos desprezar o todo. Prepare o ambiente, coloque uma música de fundo para quando eles estiverem entrando, entrar naquele ambiente agradável, com uma música boa, uma música jovem, e aí ele recepciona eles, abraça eles, pergunta como foi, espera um pouquinho para a turma dos atrasados chegarem, vai dando uma balinha para eles chuparem, faz uma dinâmica, um quebra-gelo, começa a lição, faz a lição, não deixe muito tempo para eles não dispersarem a mente. Logo após, já faça ali uma pergunta, resposta, faça uma oração e libera eles, ok? Aula bem dinâmica, bem movimentada, para que eles tenham prazer em voltar para a próxima aula, tá? Então, vamos lá? Tópico 2, vamos falar um pouquinho sobre o Messias prometido. Ainda que o homem tenha caído, está relatado em Gênesis 3, a queda do homem, né? A misericórdia de Deus nos alcançou com a promessa de enviar à humanidade um Salvador para restaurar o caminho entre Deus e o homem. Somente depois dessa promessa, o Senhor anunciou as consequências do pecado a Adão e Eva. Você pode estar se perguntando por que voltar ao Gênesis se o assunto é a primeira vinda de Jesus. Mas conhecer o início de tudo é fundamental para compreender a pessoa e a obra de Cristo. Deus estava se referindo ao seu filho quando disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da antiga serpente, Satanás, e esse, por sua vez, lhe feriria o calcanhar, o que já apontava para o sofrimento de Jesus. Ou seja, em Gênesis 3,15, quando o homem peca, cai e se afasta de Deus, Deus lança ali a primeira palavra a respeito do seu filho, que é através da descendência da mulher, ou seja, da semente da mulher, aqueles que descenderiam dela, ia vir um que ia ter o poder de esmagar a cabeça da serpente. Cabeça da serpente fala de poder, de autoridade. Então, o poder e a autoridade que o diabo ganhou ali com a desobediência de Adão, de matar o homem, de levá-lo o homem para o inferno, de tirar a vida do homem, de tornar o homem um ser mau e repugnante, o Cristo Salvador iria trazer de volta o homem para Deus. Tiraria esse poder de Satanás de aprisionar os homens e libertaria os homens de uma vez por todas. O Antigo Testamento está repleto de promessas sobre a vinda do Messias. Deus disse a Abraão que todas as nações seriam benditas em sua descendência. Essa mesma promessa foi confirmada ao filho de Abraão, Isaque, e a seu neto, Jacó. Jacó teve 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel, dando origem ao povo hebreu, de onde descendem os judeus. Mais tarde, Moisés profetizou a respeito do profeta que viria, a quem o povo de Israel deveria ouvir e obedecer, sob pena de ter que prestar contas disso a Deus. Nós vamos ver aqui Abraão, Isaque, Jacó. De Jacó veio 12 filhos, dos 12 filhos, 12 tribos. Essas 12 tribos vão tomar posse da terra prometida, vão povoar a terra prometida, vão ocupar aquele espaço para que através desse povo o Messias, o Salvador, viesse. Ou seja, Deus tem todo um roteiro, desde o nascimento da humanidade até a sua conclusão em Apocalipse. Deus não é pego de surpresa. Tudo o que acontece do nascimento da humanidade até o fim de todas as coisas está tudo dentro de uma ação planejada de Deus. Então Deus haveria de enviar o seu filho, ele vai escolher uma nação e através dessa nação seu filho vai vir e vai salvar os homens. Tudo orquestrado e organizado por nosso Deus. Já na época dos reis de Israel, Davi recebeu de Deus a promessa de um reino que nunca teria fim. Porém, a tua casa e teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será firme para sempre. O Messias, portanto, passou a ser chamado de o filho de Davi, pois viria da descendência humana de Davi. A raiz de Davi, o renovo de Jessé, que foi o pai do rei Davi. A vinda do Messias traria um novo pacto diferente de todos os demais, na qual os corações seriam renovados e transformados em morada do próprio Espírito de Deus. Todas essas profecias se cumpriram em Jesus. Então nós vamos ter aqui a promessa de que através
da linhagem do rei Davi, da descendência davídica que viria o Messias. Ou seja, não bastasse Deus dizer que através de uma nação o Messias viria, mas ele vai ser específico, não vai ser através de qualquer das tribos, vai ser através de uma tribo específica, através de um rei específico e da linhagem específica desse rei é que vai vir o Messias. Para que os homens não dissessem assim, mas foi por acaso, mas foi uma coincidência. Não, não foi coincidência, foi um trabalho feito e executado pelas mãos de Deus para trazer o seu filho aos homens. Muitas profecias falavam dele no Antigo Testamento, centenas de anos antes de se cumprir, ele vai ser chamado de um Nazareno, ele vai nascer em Belém, ele vai ser desprezado, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai nascer de uma virgem. Tudo o que aconteceu com Jesus já estava profetizado, para que os homens crescem que esse momento, que aquele homem que veio daquela mulher era o Cristo. Mesmo assim, muitos o negaram. Mesmo assim, muitos o rejeitaram. Mas olha nós aqui, mais de 2000 anos depois, reconhecendo que esse Jesus é o nosso Salvador. Que maravilha, né? E aí a gente vai para o tópico de número 3, falar agora do nascimento deste Jesus. Nasceu o nosso Salvador. Segundo o apóstolo Paulo, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Isso é, no momento perfeito da história, conforme o plano estabelecido por Deus. Quando Paulo menciona a plenitude dos tempos, é porque o tempo em que os romanos governavam, havia aquilo que a gente chama de a Pax Romana, ou seja, a paz no Império. Todas as pessoas podiam transitar livremente no Império Romano, de uma ponta a outra, de norte a sul, de leste a oeste. Todas as estradas estavam bem pavimentadas. O sistema da época de tráfego de navios, de transporte através de animais, de cargas, tudo estava muito bem montado para aquele tempo, para aquele propósito. Quando Jesus veio ali naquele momento, e depois com a vinda da igreja, com a fundação da igreja, todas as coisas vão começar a desencadear de uma maneira muito acelerada. Então teve um tempo exato, um momento exato em que o Cristo viria. Deus poderia ter trazido ele durante o Império Assírio, durante o Império Medo-Persa, durante o Império Grego, mas foi no Império Babilônico, poderia ter sido no Império Babilônico ou então no Império Grego, mas foi justamente no Império Romano que Deus trouxe o seu filho. A Pax Romana reinava, havia todo um sistema de sacrifícios imperando, sacrifício através da crucificação era um tipo de sacrifício romano, então tudo estava montado, todo o cenário estava pronto e preparado para Jesus vir. E assim ele veio, e assim ele vai viver, e assim ele vai morrer conforme estabelecido pelo nosso Deus. Tá? Já no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, perdão, para que se cumprisse as Escrituras, o imperador romano decretou a realização de um censo e os judeus deveriam se cadastrar em sua cidade natal. Por serem descendentes de Davi, José e Maria tiveram de ir a Belém. Grávida, Maria acabou dando à luz a um menino em Belém, fato que confirmou a profecia de Miqueias. Seguindo a orientação prévia do anjo Gabriel, que anunciou a Maria sua concepção virginal, a criança recebeu o nome de Jesus. Que maravilha, né? Você está habitando num lugar, aí o governador da época, aquele que está governando a região, fala assim, gente, vamos fazer um censo aqui. E vocês têm que, a partir de agora, ir para a cidade de Natal de vocês, fazer o recenseamento, o cadastro. Durante o percurso em que Maria foi, Jesus vai nascer. E ele vai nascer justamente em Belém para se cumprir as profecias. Então Deus, irmãos, está no controle de todas as coisas. Jesus foi circuncidado no 8º dia de vida, ou seja, ele estava cumprindo o seu papel como um bom menino judeu. Conforme o costume dos judeus, mais tarde o menino foi apresentado no templo, mas um costume dos judeus apresentar uma criança no templo. Seus pais ofereceram os sacrifícios que a lei do Senhor exigia. Ainda no templo, José e Maria encontraram Simeão, homem justo e temente a Deus, e Ana, a profetisa. Mesmo já sendo idosos, eles se mantinham fiéis a Deus, presentes no templo, onde puderam ver o cumprimento da promessa em Jesus.
Conhecedor das promessas, Simeão pegou Jesus nos braços e exclamou: Agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que maravilha! Esse homem entendeu antes mesmo do Senhor Jesus nascer. Ele entendeu que ali havia um Salvador, né? Impressionante como que muitos viram Jesus em loco, falaram com Jesus, ouviram as palavras de Jesus e não creram nele. Por isso que as Escrituras dizem que bem-aventurados que não viram e creram, como nós hoje. Nós não vimos Jesus em carne, nós não vimos os milagres em loco, mas nós, lendo as Escrituras, cremos que Ele é o nosso Salvador. E a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. O nascimento de Jesus foi a verdadeira manifestação da graça divina, que é o favor imerecido de Deus, o qual já está disponível para a salvação da alma e redenção dos pecados de todo aquele que crê e confessa a Jesus como Cristo Deus. É uma boa oportunidade nessa lição para a gente ver dentro dessa faixa etária, né, dos 15 aos 17 anos, se há alguém no meio deles que nasceu na igreja, que nunca foi feita uma profissão de fé, né? Nós temos algumas igrejas históricas que eles, antes do batismo, a pessoa tem que fazer uma profissão de fé. Ela diz assim, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu creio na igreja. Então, ele tem que fazer isso. Eu acho muito importante que seja feito isso. Talvez essa lição seja uma oportunidade para você sondar o coração daqueles que não são batizados, né, da importância dele se batizar, da importância dele confessar a Jesus, porque não é o fato de nós estarmos frequentando um local que nos faz filho de Deus, que nos faz salvos, mas é o confessar a Jesus como Salvador. Então essa lição é muito apropriada para nós darmos esse choque de realidade. Eu não sei como é que é aí na sua igreja, mas nas nossas igrejas assim a gente tem uma dificuldade imensa. A pessoa completa 12 anos, aí vai para 13, vai para 14, vai para 15, já teve uns que completaram 18, mais de 18 anos e é um trabalhão para batizar, né? Muito possivelmente porque não conhecem a Jesus. Então essa lição ela vai nos trazer Jesus, vai apresentar Jesus ao coração deles e é uma oportunidade você como professor fazer esse trabalho também junto ao pessoal do discipulado da igreja, preparar aqueles que não são batizados, quem sabe até o final desse trimestre, eles serem batizados e confessarem Jesus como Salvador, como Senhor da vida deles. Glória a Deus. E aí nós temos aqui o nosso concluindo a lição. Jesus veio ao mundo resgatar os perdidos, o Todo-Poderoso deixou a sua glória para ser um de nós, Jesus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Gostou dessa lição? Gostou desses slides? Entra aqui no comentário, aqui no link da descrição, nós vamos deixar aqui um link. Entra no link, entra no nosso grupo do Telegram, faça parte desse nosso grupo do Telegram. Nós vamos deixar ali alguns materiais de apoio para você melhorar a sua aula. Também não deixe de se inscrever nesse canal, que todas as semanas nós vamos trazer um pequeno comentário como esse da lição, para que você pegue aqui algumas ideias, monte aí uma aula e possa apresentar uma aula para eles com uma dinâmica maior, mas não esquecendo do conteúdo, tá? Nós precisamos sim de conteúdo, de mergulhar na história, naquilo que o autor colocou na revista, e esse é o nosso papel aqui, é trazer alguns apontamentos para melhorar a sua aula, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.